Quem aprende a governar a própria língua está aprendendo a governar a própria vida. Se você não fez o seu devocional hoje, fica nesse vídeo que Deus tem uma palavra para você. E o tema do nosso devocional hoje vai ser o poder da língua. E a gente vai começar lá em Tiago 3,5, que diz assim: a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. E continua assim: vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Então a gente vê o poder que a gente tem de tudo que sai da nossa boca, de tudo aquilo que a gente proclama, de tudo aquilo que a gente fala. E a gente aprende que algo tão pequeno, ela pode tanto quanto construir ou destruir. Então a gente precisa ter discernimento de tudo aquilo que sai da nossa boca. Porque todas as nossas palavras, elas podem curar, elas podem orientar, elas podem ensinar, elas podem proclamar coisas boas sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas. Ela pode mudar a sua vida, o seu momento, aquilo que você está vivendo, mas ela também pode ferir, ela pode causar destruições, ela pode humilhar, e ela pode virar aquilo que era simples, algo grandioso, que é como diz aqui: como uma fagulha incendeia uma grande floresta. É isso que as nossas palavras, tudo aquilo que sai da nossa boca, tudo aquilo que vem da nossa língua, ela pode ser dita e transformada, tanto para o bem ou para o... E isso depende somente da gente, do nosso entendimento e do nosso coração, daquilo que você vem preenchendo o seu coração. Então, o que Deus nos deixa para a gente ter mais discernimento na hora das nossas falas, na hora da gente se expressar. Então, você se pergunta: isso realmente é uma verdade? É necessário eu estar falando isso, eu colocar para fora? E a última pergunta que você se faz com sabedoria é: isso vai edificar? Isso que eu tenho para falar, isso que eu tenho para colocar para fora, vai edificar esse momento, vai edificar essa conversa? Então, é essas coisas que a gente pensa com sabedoria para a gente nos orientar quando a gente for falar alguma coisa. Então, deixa um ensinamento aqui pra gente, que nem tudo que é verdade precisa ser dito naquela hora, naquele momento. E nem tudo que a gente pensa precisa sair pela nossa boca, porque os nossos pensamentos também são enganosos. A gente tem milhares de pensamentos por minuto. Imagina se a gente fosse falar tudo aquilo que a gente pensa. E ainda, mesmo assim, pensando e repensando, a gente fala as coisas que às vezes pode machucar e ferir as outras pessoas. É claro que a gente tem que saber se posicionar no momento certo, mas tudo com sabedoria, e a gente saber que aquilo realmente pode edificar, realmente pode trazer orientação, pode trazer algo bom para aquele momento, para aquela conversa, para aquela pessoa. E lá em Provérbios 18:21 vai dizer assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só o poder que a nossa língua, que as nossas palavras têm. Se você pensasse, se você imaginasse, soubesse que tudo que sai da nossa boca poderia se tornar realidade, você ainda falaria coisas ruins? Você ainda pensaria coisas ruins? Aí que tá, né? Acredito que não. Então, a gente tem que ter discernimento que as nossas palavras, elas têm o poder espiritual e emocional. Então, a gente tem que ter muito discernimento e sabedoria, principalmente para tudo aquilo que a gente vai dizer ou falar para alguém ou em certa situação. Porque você já escutou aquele ditado que uma palavra pode doer mais que um tapa? Isso realmente é verdade. Às vezes você pode estar, ao invés de incentivando alguém, apoiando aquela pessoa, você vai estar falando aquilo que você está sentindo, aquilo que você pensa, de uma forma totalmente errada, de uma forma que não cabe naquele momento, e você pode estar destruindo algo que poderia ser construído em conjunto com você. Então isso só nos basta ter sabedoria e entendimento para o momento que a gente for falar, proclamar coisas sobre situações, sobre a vida de outras pessoas. Então o que a gente pode deixar aqui de aprendizado? Que quando a gente tiver algo para falar, que a gente não fale naquele momento que a gente esteja irritado, que a gente esteja irado, porque é os nossos sentimentos. Não é só porque a gente está construindo sabedoria que a gente não vai sentir isso. Vai ter esses momentos e a gente precisa lidar com a nossa sabedoria para saber agir da forma correta. Então, antes de você falar, não fale no momento irado, não fale no momento onde você sabe que você não vai construir, você vai só destruir. Não responda as coisas com impulso. Não espalhe aquilo que você vai escutar de outra pessoa, são as famosas fofocas, aquilo que você escuta aqui e vai levando. Isso não edifica nem um pouco. A gente sabe que não parece ter maldade nenhuma, mas isso pode causar algo muito tremendo. Aconteceu comigo, de uma amiga minha vir me contar algo sobre uma outra pessoa, e eu ser amigo dessa outra pessoa e comentar com ela, e não era nada daquilo, virou uma confusão, todo mundo brigou, parou de conversar, e quem saiu por ruim fui eu. Porque eu realmente fui a pessoa que espalhou a fofoca. Então, tenha discernimento quando você for falar algo. Pense antes de agir. Use as suas palavras para construir, para edificar e não para destruir. Então, sempre se pergunte antes de responder algo: isso vai trazer paz para esse momento ou vai aumentar o conflito, a situação que está aqui?
pense antes de agir, com sabedoria, com aquilo que Deus tem te entregado, com aquilo que você tem buscado de transformação. Então a gente vai terminar o nosso devocional de hoje com uma oração. Espero que Deus tenha te alcançado de alguma forma com essa palavra e que você continue nos acompanhando para você se edificar, para você conseguir passar a sua mudança para outras pessoas, porque é assim que a gente transforma. Primeiro a gente, depois os outros. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por guardar as minhas palavras, Pai. Obrigada, Pai, por guardar a minha boca, Pai, e usar ela para curar e não para ferir. Te agradeço, Pai, por me dar sabedoria, por saber a hora de falar e saber a hora de calar, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor me preencha, Pai, com o teu entendimento e com tudo aquilo que vem de Ti. Que o Senhor me use da forma como o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o nosso dia seja um dia abençoado e que a gente possa levar cura através da nossa fala. Amém.